Então nós vamos agora fazer uma viagem pelo tempo até o ano 563 a.C. para começar a conhecer um dos personagens mais importantes que a história da humanidade já viu. Um personagem que sobreviveu mesmo depois de morto, na memória, na consciência coletiva de muitas pessoas. Quem nós vamos aprender um pouco mais agora? Nós vamos aprender um pouco mais sobre a história de Buda, esse grande personagem da história. Buda, ele não tinha esse nome de batismo, esse nome de nascimento. Buda nasceu como Siddhartha Gautama. E como já foi dito, ele nasceu no ano 563 a.C., na localidade de Kapilavastu, capital do reino da Sáquia. Essa região setentrional e montanhosa da Índia hoje faz parte do território do Nepal. Então nós com certeza devemos ter aí uma noção geográfica. Na tela aí vai aparecer mais ou menos a região onde Buda ele nasceu. Buda, é importante nós entendermos o que significa o termo Buda. Buda vem do hindu e quer dizer iluminado. E esse foi o título que foi dado a Siddhartha Gautama algum tempo depois, que ele se tornou um líder religioso. Ele se tornou um dos líderes religiosos expoentes da época. Uma das principais características, na verdade, que se tornou o lema de Buda foi a bondade, mas também uma outra grande característica foi a sabedoria. De Buda se originou uma religião, que são os seguidores deles, os budistas. E para os budistas, Siddhartha Gautama é o supremo Buda, o detentor, por assim dizer, desse conhecimento e dessa bondade, dessa sabedoria suprema. Nós vamos agora falar um pouco de como foi a juventude e a infância e a juventude de Siddhartha Gautama, que depois se tornaria Buda. Ele era filho de Sudoana, Sudoana era o chefe de uma oligarquia tribal da dinastia Sáquia, e de Mahamaya. Ele ficou órfão de mães apenas 7 dias após o seu nascimento. E aí, nessa parte, entra uma tradição muito interessante, que eu vou fazer uma leitura do trecho do livro, aqui onde nós temos a nossa fonte, para que nós possamos compreender a grande história por trás do nascimento de Siddhartha Gautama. Uma noite, diz a lenda que uma noite antes do parto, a sua mãe sonhou que um elefante branco lhe penetrava o ventre. Os brahmanes, que é uma da parte mais alta da caixa indiana, eles interpretaram que a criança se tornaria um monarca universal ou um místico de altíssima hierarquia, ou um Buda, um iluminado. Sua mãe deu à luz ao ar livre, nas pradarias de Lumbini, durante uma visita a seus pais, local onde se ergue um monumento comemorativo. Durante o batismo de Buda, os brahmanes se reuniram e confirmaram a profecia sobre o menino e acrescentaram que se ele permanecesse no palácio paterno, reinaria sobre o mundo. Então, essa é o mito que se segue ao nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda. Porém, com a morte da mãe após 7 dias após seu nascimento, a educação se tornou responsabilidade do pai. E seu pai ele decidiu educar Buda em abundância, com muita abundância, fartura e no luxo, preparando Buda para se tornar um grande guerreiro e um líder político e futuramente governar ali aquela região da Sáquia. Com 16 anos, Buda ele se casa com a sua prima Yasodhara, que lhe deu um filho de nome Rahula. Agora nós vamos continuar nessa viagem pelo tempo e conhecer um pouco mais da história de Buda, vendo como foi a trajetória dele em busca da verdade. Nessa época, a vida na Índia era difícil. Os habitantes eram numerosos, o alimento escasso e a divisão dos bens desigual, de modo que a fome e a miséria se integravam no dia a dia da maior parte da população. Segundo os textos sagrados, Siddhartha, jovem, rico e bem casado, tinha tudo para se sentir satisfeito, porém demonstrava tendência
para a meditação e para o pensamento filosófico e espiritual. Miséria, velhice, doença e morte eram problemas dos quais jamais pensaram em seus 29 anos de idade, até descobri-los em um passeio pela cidade. Foi para ele um choque em contraste com a beleza de sua esposa e de seu filho e com o luxo que o cercava. A realidade passou a impressioná-lo. Essa perplexidade foi se avolumando pouco a pouco até o momento de raspar a cabeça em sinal de humildade e trocar suas suntuosas roupas pelo seu despretensioso traje amarelo dos monges. Buda afastou-se do palácio, abandonou família, bens e passado e se lançou ao mundo em busca de explicações para o enigma da vida. Novato em questões espirituais, o andarilho juntou-se a 5 ascetas e com eles passou a jejuar e fazer orações. Mas, como o estômago vazio não lhe ensinasse nada de novo, perdeu a fé no sistema e voltou a comer. Os 5 místicos, decepcionados, abandonaram Gautama, que durante os 6 anos seguintes passou o seu tempo meditando em total solidão. O despertar espiritual. Conta a tradição que, para meditar, Gautama sentava-se à sombra de uma grande figueira que os índios chamam de Bodhi e veneram como árvore sagrada. Em suas meditações, ele teve visões de Mara, o demônio da paixão, que ou lhe atacava com chuva e raios, ou lhe oferecia vantagens para demovê-lo de seu propósito. Após 49 dias, Mara teve de se conformar com a derrota, deixando Gautama em paz. Ocorreu então o despertar espiritual que o jovem tanto procurava. Iluminado por um novo entendimento de todas as coisas da vida, rumou para a cidade de Benares, à margem do rio Ganges, a fim de transmitir o que lhe acontecerá. A princípio, Gautama encontrou descrença e desconfiança, mas pouco a pouco encontrou seguidores que reverenciaram sua iluminação, passando a tratá-lo por Buda. Os ensinamentos de Buda criticavam diversos aspectos do hinduísmo tradicional, mas também endossava muitos dos seus seculares conceitos. Adotou também a teoria do karma, uma espécie de lei cósmica, segundo a qual o comportamento virtuoso durante uma encarnação traria recompensa em encarnações futuras, enquanto uma conduta perversa implicaria em castigo. Outro ponto em que a doutrina de Buda permaneceu fiel às instituições religiosas hindus foi a renúncia às coisas terrenas como meio para atingir a sabedoria e a perfeição. Durante 45 anos em que pregou sua doutrina por todas as regiões da Índia, o Buda mencionou sempre as 4 verdades: a velhice, a dor, a morte e a superação de tudo isso mediante a contemplação. Buda acrescentava ainda uma sentença, resumo de todo o seu pensamento, a regra de ouro. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Buda não é para os seguidores de sua doutrina um ente particular, mas um símbolo. Durante sua vida, Buda teve que enfrentar não só a hostilidade de outras religiões mais antigas, como também várias tentativas de assassinato por parte de um primo, que almejava o seu lugar. Aos 80 anos, ainda realizava peregrinações onde era acolhido com veneração por vários povos e cidades. Após banhar-se pela última vez no rio Caquetá, dirigiu-se ao bosque de Kusinagara, hoje Cássia, Índia, onde morreu serenamente no dia 15 de fevereiro de 483 a.C., Na Ásia do Norte, o nascimento de Buda é comemorado no dia 8 de abril. O budismo e os direitos humanos. A semente da mostarda. As sementes dos direitos humanos estão também presentes no budismo, quando, numa sociedade de casta, prega a igualdade essencial de todos os homens e a prevalência dos atos de virtude. Segundo o budismo, os atos de virtude deveriam ser o critério de valorização das pessoas.
o budismo anuncia valores que antecipam os direitos humanos. Na supremacia conferida ao direito e à justiça, no ensino da fraternidade e da generosidade, no estabelecimento da equivalência de deveres e direitos entre marido e mulher, no reconhecimento de direitos do empregado e na tentativa de uma organização equânime do corpo social. Le Kalyanamita Sutra destaca, na vida de Buda, a cuidadosa e inesgotável prática da fraternidade. Observa também, na pedagogia do mestre, a importância por ele dado à escuta. O budismo, na opinião desse autor, não é nem uma religião, nem uma filosofia, mas uma atitude moral. O budismo visa a realização da natureza humana e a formulação de uma sociedade pacífica e perfeita. Pesquisando as fontes do ensinamento budista, concluímos que o budismo realmente prega a igualdade essencial de todos os homens, pela identidade da maneira como nascem e pelas condições inerentes à espécie. Contra a ideia de privilégio dos brahmanes, defendida por estes como classe dominante. Ensina o valor dos atos de virtude prevalecendo sobre a condição social. Estatui a supremacia do direito acima da consideração das castas e o dever de justiça para com o próximo, de respeito às pessoas, qualquer que fosse sua condição social. Exalta, como virtudes, o amor da verdade, a benevolência de espírito, o sentimento de justiça, a generosidade, a cortesia, o cumprimento da palavra empenhada. Condena como vícios a calúnia e a intriga. Proclama como o maior de todos os bens a cultura. Traça um código ético para as pessoas, segundo o papel que desempenhassem na família e na sociedade. Fossem os filhos fiéis a seus pais e provessem suas necessidades. Os pais que exortassem seus filhos à virtude e lhes dessem uma profissão. Os discípulos fossem atentos a seus mestres e esses, zelosos no ensino, revelassem aos seus alunos o segredo de todas as artes. O marido tivesse respeito e cortesia para com sua esposa e lhe fosse fiel, e a esposa retribuísse esses cuidados. O membro de um clã servisse a seus amigos e familiares e fosse também servido por eles, sempre que necessário. Os patrões tratassem bem seus empregados, assistindo-os na doença e velando por suas necessidades. Os empregados servissem a seus patrões, os dirigentes exortassem o povo no caminho do bem.